Depois, qual a importância da história geral para a formação do economista? Bom, a importância da história econômica geral, ela se deve, em primeiro lugar, à importância da história para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, né, que quiser entender a sua própria vida, precisa de alguma maneira olhar para a sua história. Então, se o economista quer entender a realidade do seu tempo, ou seja, para propor algum tipo de solução para os problemas que ele identifica, ele deve entender que esses problemas ou essa realidade vieram se constituindo ao longo do tempo. Então, portanto, a história é fundamental, né? A história é decisiva, né? Eu creio que muitos erros se cometem por ignorância ou desconhecimento da história, né? E nesse aspecto particular da história, é importante lembrar aqui que tem o Schumpeter, que não é conhecido como historiador, mas é um dos maiores economistas do século XX. Ele disse que se ele pudesse começar outra vez a carreira dele, ele começaria exatamente pela história, né? Porque ele identifica também que muitas das deficiências dos economistas e das propostas dele decorrem do desconhecimento da história, né? E de que história nós estamos falando? Cada vez mais nós estamos percebendo, né, sobretudo a partir, vamos dizer assim, de 1500, que existe uma história que é mundial, né? Desde que os europeus, os portugueses primeiro, depois os espanhóis, depois todos eles passaram a ocupar e a colonizar outros lugares do mundo, começou a se constituir aquilo que a gente chama de economia mundo, não é? Que vai envolvendo, que vai articulando todas as partes do mundo. Então, nesse sentido, um país como o Brasil, ou qualquer outro país, não é? Ele é hoje, o que ele é hoje, decorre do desenvolvimento dessa história que é mundial. Então, eu creio que estudar a história econômica geral é decisivo, não é? Fundamental para o economista e para qualquer ser, não é, vivente que queira pensar um pouco, deve conhecer a sua própria história individualmente, e inclusive a sua própria história como espécie e como coletivo. Daí a importância da história econômica mundial. E nesses momentos de hoje, de chamada globalização e assim por diante, isso fica mais evidente, né? Então, creio que não haveria assim muito que argumentar mais, não é, a favor da necessidade de estudar a história econômica geral.